Pessoal, é incrível, parece que a imprensa finalmente está parando de passar pano aí para o nosso ministro do STF, Alexandre de Moraes. Ele aí que foi considerado por muitos, aclamado aí por muitas pessoas como salvador da democracia, né, mas que na verdade vinha cometendo várias irregularidades, né, desrespeitando a Constituição e tomando atitudes arbitrárias. Ele agora não está mais sendo protegido pela imprensa brasileira. Eles estão começando a falar a verdade. E foi o caso da UOL agora, né, que está mostrando, né, através aí dos seus comentaristas, que por trás das últimas atitudes aí de Alexandre de Moraes existe uma tentativa de se preservar, né? Ele está morrendo de medo, na verdade, de ser impeachmentado. Então ele está tentando atuar nas eleições para que a direita não ganhe, não atinja uma quantidade de senadores suficientes, né? E também o presidente eleito seja o Lula e não o Flávio Bolsonaro e nenhum outro de direita, de forma com que ele possa continuar no poder. Porque se muitos senadores forem eleitos de direita, o Xandão vai dançar, porque provavelmente ele vai ser o primeiro cara a ser o primeiro ministro do STF a ser impeachmentado do Brasil, né? Nós nunca tivemos, nunca aconteceu isso, mas provavelmente assim que trocar aí o Senado, assim que passar as eleições no ano que vem, provavelmente nós vamos começar a ter impeachment. É muito provável que se consiga uma maioria de senadores de direita a partir do próximo mandato. Eles estão apavorados com isso, né? E principalmente o Alexandre de Moraes. Há quem diga, pessoal, né, isso daí eu não tenho confirmação, né, mas há quem diga que por trás dessa perseguição que ele está fazendo agora a esse repórter lá no Maranhão, né, que acusou o Flávio Dino de estar usando um carro estatal de forma irregular, né, ele, o Flávio Dino e a família, usando o carro de forma irregular, por trás dessa perseguição, né, existe um teste, né? Ele está testando a imprensa para ver o que vai acontecer, porque no fundo, parece que quem ele quer pegar é a Malu Gaspar, que foi quem trouxe a notícia, né? Quem expôs a notícia de que ele tinha, ele não, né? A sua esposa, né? A Vivi Bassi, tinha um contrato milionário, né? De 149 milhões de reais com o Vorcaro. E aí a casa caiu para o Alexandre de Moraes. A partir daí ele virou uma pessoa passível de ser investigado. Na verdade, ele já está sendo investigado nesse processo que está com o ministro André Mendonça. Né? O ministro André Mendonça está com um processo justamente investigando esse escândalo do Banco Master e junto nesse pacote está lá também o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Dias Toffoli, que teve envolvimento também com o Banco Master através do Tayaya, né, o Resort Tayaya, onde ele tinha sociedade lá com uma pessoa do Banco Master. Né? Então, pessoal, a coisa está complicada para o Alexandre de Moraes e a CNN está trazendo tudo à tona. É incrível a gente ver aí a CNN e outros canais, a própria Globo. Ontem eu trouxe um vídeo aí mostrando a Globo descendo a lenha aí no Alexandre de Moraes. Agora eu vou mostrar aqui da CNN. Vocês vão ver, é impressionante ver como agora realmente parece que a imprensa acordou, né? Tá pegando no calo deles agora a coisa, eles estão acordando. Então vamos juntos assistir esses dois cortes, pessoal, porque é sensacional. Eu separei dois cortes incríveis aqui, né? Vários comentaristas ali certificando isso tudo que eu estou falando, né? Principalmente o Caio Junqueira que trouxe essa possibilidade aí do Alexandre de Moraes estar trabalhando para alterar o resultado das eleições. Mas os outros comentaristas também confirmam tudo isso. Vamos assistir juntos, pessoal? Vamos até o fim, porque está sensacional esse conteúdo. Hoje é um operador político em busca de sobrevivência política. E isso explica todos os movimentos que ele vem fazendo nos últimos meses, principalmente depois da revelação pela imprensa, por repórteres, por jornalistas. E tem fontes. E tem fontes, né, sigilosas e preservadas pela Constituição, que apontaram ali o contrato de 129 milhões. Então ele é um animal político em busca de sobrevivência. Ele se reuniu com o presidente Lula a semana passada, se reuniu com o presidente do Congresso a semana passada. Juntou os dois, né? Só para caracterizar, ele não se reuniu. Ele ofereceu um jantar. Promoveu, sim, né? Sim. Foi um anfitrião. Sim, de certa maneira, olhando esse personagem, eu penso que ele olha o Alexandre de Moraes de 2022, tenta emular o Alexandre de Moraes de 2022, que podia tudo, e hoje todas as circunstâncias políticas ali para ele mudaram. Porque
Você viu a frase do Caio Junqueira? Ele olha o Alexandre de Moraes de 2022 que podia tudo. Que ele está querendo dizer com isso que ele fazia o que ele bem entendia, não importava a Constituição, não importava a lei, não importava nada. O que importava era ele fazer o que ele estava a fim de fazer, né? Ou seja, perseguir quem ele quisesse perseguir, censurar quem ele quisesse censurar, era esse tipo de coisa que ele fazia, né? Tá cheio de gente que foi censurada por ele. Ele, de certa maneira, ele é acuado por uma investigação que pode vir, eventualmente, a chegar nele, em razão do contrato estratosférico e sem qualquer condição paralela no mercado. Então, ele se movimenta. Essa movimentação do Maranhão, ela não é de hoje, ela não foi nessa semana, revelada por nós aqui na CNN, né? Ela é uma situação já de meses. Por quê? Porque dentro dessa configuração de um animal político em busca de sobrevivência política, ele encontra um aliado forte, que é o Flávio Dino, ex-ministro da Justiça do Lula. E monta uma dupla ali, de certa maneira, em uma série de decisões que impactam diretamente na política do Maranhão, beneficiando os antigos aliados políticos do Flávio Dino. Então, Na verdade, ele vai tentando proteger o Flávio Dino para que o próprio Flávio Dino ajude a proteger ele. É um troca-troca ali de ajuda, né? Toma lá da cá, eu te ajudo daqui, você me ajuda dali. acaba sendo toda uma composição de busca de sobrevivência que vai no presidente Lula, que vai no presidente do Congresso, que vai no ex-ministro da Justiça do presidente Lula, justamente tentando sobreviver. Porque ali na frente pode vir a ser, eventualmente, que ele passe de julgador para ser julgado. E para chegar forte nessa condição, ele precisa montar e estruturar alianças políticas. E para mim, pelo menos, é o que ele está fazendo. Um fator adicional da forma como o judiciário operou muito nos bastidores para que esses partidos que são investigados, principalmente no caso Master, não fechassem uma aliança, que a aliança natural seria com o Flávio Bolsonaro, sob pena de as investigações contra eles avançarem. Isso aconteceu. Você teve ministro, você teve juízes, há juízes em Brasília, que mandaram recados para lideranças do Centrão, dizendo que se eles fechassem acordo com o Flávio, as investigações contra eles avançariam. Então esse é um dado também. Então, além do dado emendas, tem uma questão judicial, policial, que acabou influenciando também nesse processo. Isso não é um paradoxo. Aí que ele está querendo dizer, né? Que eles estão atuando para influenciar justamente o resultado das eleições, né? O que eles querem é que a esquerda ganhe, o Lula ganhe, os senadores de esquerda ganhem, para que eles possam se perpetuar no poder, se perpetuar no sistema. Uma questão realmente válida, porque no Brasil nós temos a eleição que vale cada vez mais, parece não ser a de presidente mesmo. De um lado, porque tem a lógica do Centrão, que é a lógica do dinheiro. É a política para o dinheiro. E o dinheiro eu estou falando claramente de corrupção, sem muitas papas na língua. Mas do outro lado, e nessa eleição acho que está se tornando cada vez mais claro, se tornou uma coisa mais consolidada, é a importância da eleição de representantes que consigam colocar um freio no que hoje é o poder supremo do Brasil, que é o poder judiciário. Então, talvez essa eleição, esse paradoxo, seja legítimo, de realmente não ser o presidente o voto mais importante, mas talvez seja o voto mais importante aquele que vai tentar colocar um freio num ambiente em que a política é dominada completamente pelo jurídico, pelo judiciário. Quer dizer, onde já se viu um presidente do Supremo e fazer um jantar para tentar puxar alguém para o lado do outro. Ele vai ser presidente ano que vem, ele ainda não é. Mas, bom, o Moraes será presidente ano que vem. Mas o imperador do Supremo fazer um jantar para tentar juntar dois lados políticos numa eleição. Quer dizer, é algo completamente fora de propósito. Então, esse paradoxo talvez seja muito importante. Esse fato do Alexandre de Moraes ter chamado o Lula e o Alcolumbre para jantar, e a gente ter descoberto depois, né, eu acho que pegou todos nós de surpresa aqui, porque pela ousadia de avançar sobre o atropelo institucional. O problema, além dessa mistura de papéis, é qual é o pacto que sai de lá, para que tudo fique como está. Acho que esse que é o grande ponto, né? Porque os arranjos que a gente está vendo hoje, essa informação que o Caio tem de que os envolvidos nos escândalos do Centrão foram avisados pelos ministros, não fecha com o Flávio, não. Fica solto, porque senão a lenha vai esquentar para você. É mais uma dessas. São esses os pactos que estão ferindo os troncos institucionais do país. O que essas eleições significam do ponto de vista da guerra entre os poderes e do Supremo Poder do Supremo? Essa eleição define o jogo. Porque o próximo presidente vai indicar 4 ministros, né? Tem a vaga do Jorge Messias, aí você tem 28, 29 e 30, Fux, Gilmar, Carmen Lúcia. Esse é o grande problema, né? Por que nós precisamos urgentemente tirar o Lula do poder? Porque o Lula, na verdade, não está mandando nada agora, né?
Quem manda mesmo é a justiça, como foi falado aí agora, né? Mas é extremamente importante tirar o Lula, porque é ele quem vai indicar 4 ministros daqui para frente, né? Então hoje o jogo dentro do Supremo, vamos supor, de 10 ministros, mais ou menos empatado, né? 5-5. A gente fala empatado em quê? A gente fala empatado se chegar como a gente espera e acredita que chegará, algum tipo de investigação contra o Alexandre, por envolvimento no caso Master. Então a gente, pela Constituição, essa investigação tem que chegar, e para um ministro do Supremo ser investigado, o plenário do Supremo precisa autorizar. Né? Essa eleição define esse Você pode jogo. sempre passar umas férias no Resort Ayaya, por caso. Essa eleição define o jogo. Por isso, toda essa movimentação, eles sabem disso, o Alexandre sabe disso, que se o Lula perde, a chance dele cair aumenta. Por isso, por exemplo, a gente assume que o status quo se preserva. Esse status quo que a gente vive hoje, de um constante atrito, para dizer o mínimo, institucional, submetido a fatores que os atores políticos não têm condições de controlar, na minha visão. A Polícia Federal é um deles. Nós temos um fator perigosíssimo. Toda vez que a política depende da polícia, nós estamos numa situação muito perigosa. A gente sabe que a política é realmente o âmbito do imprevisível e do imponderável. Agora, quando o imponderável vem de investigações, mal ou bem feitas é outra questão, no caso do Brasil, nós estamos diante do imponderável e um imponderável exponencial, que é uma alteração da relação entre poderes trazidas de fora para dentro. E se a gente considera e põe esse caldo de cultura juntos, esse que você começou descrevendo hoje, Cris, e você complementou nesse sentido do subjetivismo, da sensação de que está tudo parado, estagnado, porém contra mim. A gente tem um caldo de cultura que alguns dizem, e esse tipo de preocupação chegou a gabinetes relevantes hoje em Brasília. Não é simplesmente uma conjectura trazida por quem mexe com política e fala, puxa, no que isso aqui vai dar? Há, de fato, gabinetes relevantes em Brasília pensando se há uma possibilidade de desobediência civil. A gente viu essa questão de desobediência civil recentemente e o governo Temer não caiu por horas na greve dos caminhoneiros. Isso é um tipo de desobediência civil. O tipo de desobediência civil que hoje está sendo olhado em gabinetes relevantes em Brasília é de outra perspectiva. É de um poder desafiar o outro. Porque a gente cai na seguinte questão prática. E aí? Quem é que decreta uma operação de garantia de lei e ordem? Uma GLO. Não uma GLO para ocupar um morro numa comunidade, numa cidade grande. Mas uma GLO para determinar qual poder tem poder de se impor ao outro. Eu, particularmente, na minha biografia pessoal, eu acho que não é possível convívio social com um judiciário fraco. Eu acho que o judiciário é uma instituição fundamental no convívio social de uma sociedade aberta, moderna, que quer ser um Estado democrático de direito. E o nosso judiciário se enfraqueceu à medida do perigo grave, não é só da crise institucional. Na minha visão da realidade brasileira hoje, é do abismo mesmo. É da ideia de que a deslegitimação dos principais tribunais superiores, não só em cima, no STF, mas nos que vêm imediatamente depois, aliado à sensação que todos aqui descreveram, de estagnação, de corrupção, de falta de segurança, de dúvida, de imprevisibilidade, conduz a gente eventualmente, depois de um resultado de eleição, talvez contestado ou não, não sei, para que tipo de desobediência civil? Então, essa eleição, me parece, ela contribui nesse clima de forma, eu não vou dizer decisiva, porque não existe nada inevitável. Não existe nada considerado escrito nas estrelas e assim será. O que eu consigo perceber como repórter veterano, de observando situações políticas de crise, é que a nossa está perigosa. Tá aí, pessoal, você viu o William Vac aí dizendo, se mostrando assustado com a situação caótica que se encontra o nosso sistema político. É brincadeira, hein? Olha, caótica a coisa está. Ele está com medo aí, deixa claro que tem medo de uma ruptura institucional aí, né? Uma briga entre poderes que termine gerando aí, sei lá, alguma coisa mais grave no país, né? Então, é realmente uma situação muito grave, né? Eles foram levando, as coisas vão dando. Fica muito bem claro agora, depois de tudo que a gente está vendo, né? Fica muito bem óbvio, né? O porquê, o porquê que eles tiraram, o porquê que eles perseguiram a Lava Jato, né? Porque quando começou a perseguição à Lava Jato, era justamente quando saiu uma reportagem numa revista do site antagonista, eu não me lembro o nome da revista, mas falando sobre o amigo do meu pai, onde iria se investigar o ministro Toffoli, o ministro Dias Toffoli. E aí foi criado o inquérito das fake news. E a partir daí,
o STF começou a cometer irregularidades uma atrás da outra. Inclusive, a abertura desse inquérito já é uma irregularidade, porque um ministro do STF não pode abrir um inquérito de ofício. Ele precisa ser cutucado ou pela Polícia Federal ou pela Procuradoria-Geral da República para que seja aberto esse inquérito. Ele não pode simplesmente falar, vou abrir um inquérito agora que eu quero investigar tal coisa. Não, tem que haver uma provocação por parte da Polícia Federal ou da Procuradoria-Geral da República. E não houve isso. Simplesmente foi o Dias Toffoli quem abriu esse inquérito, passou para o Xandão para que fosse investigado por que vazou essa informação do Dias Toffoli. E agora é a mesma circunstância. Então eles começaram a querer derrubar a Lava Jato justamente por causa disso, porque a Lava Jato estava trazendo fatos que envolviam os ministros do STF, né? E agora é a mesma coisa, né? Vieram à tona, eles fizeram, tiraram, devolveram o Lula para o poder, porque o Lula era a segurança deles de que não haveria problema, né? Estando o Lula lá, o Lula faz parte do sistema. O sistema corrupto se mantém junto com o Lula, né? O Lula é o grande artífice desse sistema político, um grande ator do sistema político. Sem o Lula ali, seria difícil manter esse sistema corrupto funcionando. Então era muito importante para eles soltarem o Lula, né? E trazê-lo de volta à presidência da República. Foi exatamente o que eles fizeram, né? Conseguiram criar aí uma narrativa, como diz o Lula, né? De que a Lava Jato teria cometido, pode até ter cometido algum erro, mas não tão grave a ponto de fazer essa perseguição contra a Lava Jato como fizeram, né? E agora, pessoal, agora fica muito claro o que está acontecendo. Exatamente, né? Exatamente aonde a Lava Jato chegou é o que está vindo à tona novamente. Os ministros do STF envolvidos em escândalos de corrupção e fazendo de tudo para não serem investigados, até querendo interferir no resultado das eleições para que eles possam permanecer. Eles querem o Lula, eles querem o Alcolumbre, eles querem essa corja corrupta que faz parte do sistema para que eles possam se manter no poder. Deixe seu like, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações e deixe o seu comentário. O que você está achando de tudo isso? Será que o William Vac tem razão? Teremos aí uma crise institucional em breve, está se armando uma grande crise institucional, como disse aí o William Vac? Deixe o seu comentário aí que eu gostaria de saber a sua opinião. Será que a eleição vai ser limpa, né? Teremos eleições limpas? Ou será que na última hora vão fazer alguma coisa? Pois é, você vê que até o Discord já deram um jeito de acabar aí com proibir as transmissões ao vivo no Discord, que é uma forma já de interferir no resultado das eleições. Constantemente eles estão agindo para afetar as eleições. Obrigado por ter assistido o vídeo até o final e volte para assistir novos vídeos. Valeu, muito obrigado, um abraço.